todos que estão a nos ouvir. Eu sou o presbítero Tenório Ferreira. Estamos aqui uma vez mais para trazermos uma reflexão da palavra de Deus aos nossos corações. E desde já agradecendo aqui Diácono Erickson Ribeiro, a quem tem nos comissionado a trazer uma palavra que dentro do projeto Amados por Deus, este projeto no qual ele é o mentor e nós estamos como apoio ao canal. Mas o projeto certamente foi gerado no coração de Deus para que pessoas possam ouvir uma reflexão de Deus, uma reflexão da palavra de Deus em meio a um mundo tão conturbado, em meio a um mundo onde só se vê notícias ruins. Há o projeto Amados por Deus. Você que está nos assistindo provavelmente já esteja no canal do Diácono Erickson Ribeiro. Se você não estiver assistindo pelo meu canal PB Tenório Ferreira, entra lá também no canal DC Erickson Ribeiro, para que você também possa ajudar a engajar o canal, para que mais pessoas também possam ver e ouvir essa mensagem. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Hoje nós vamos fazer uma rápida reflexão do livro de 1 Crônicas e o capítulo de número 13 e o versículo de número 14, que nos diz assim a palavra do Senhor Jesus: Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a sua casa de Obed-edom e tudo quanto ele tinha. Nós conhecemos bem a história de quando a arca foi levada do povo de Deus pelos filisteus. Enquanto a arca, que representa a presença de Deus, estava no meio do seu povo, tudo ia bem. Quando a arca, que representava e representa a presença de Deus, estava com os seus, tudo ia bem. O povo prosperava, a nação não perdia para ninguém as suas guerras. Mas de repente, o povo agora começa a se voltar, a pensar nas coisas passadas. O povo agora começa a sentir falta, sentir desejos pelas coisas passadas e que não agradam a Deus. As pessoas agora começaram a adorar a outros deuses e deixaram de adorar ao Deus verdadeiro que tanto tinha feito por eles, que tanto tinha vencido por eles, que tanto tinha prosperado a vida deles. Mas quando se perdeu a arca, quando se perdeu a presença de Deus, quando foi levada a arca da presença do povo de Deus, o povo começou a fraquejar, o povo começou a perder as batalhas, porque sem a presença de Deus em nossas vidas, nós não somos nada, nós não podemos nada, nós não temos nada. A Bíblia diz que tudo é dele, por ele, para ele, são todas as coisas. E assim acontece conosco também. Enquanto os momentos difíceis chegam na nossa vida, porque ninguém está livre. Quando os momentos turbulentos chegam em nossas vidas, as guerras chegam nas nossas vidas, as decepções chegam. Se nós tivermos a presença de Deus, se nós tivermos o Espírito Santo, se nós tivermos Ele para nos guiar, nos mostrar, nos fazer a forma que Ele vê que nós vamos ganhar, se Ele nos der as estratégias, sempre nós sairemos vencedores. A Bíblia nos diz: nós somos mais que vencedores, mas se estivermos em Cristo Jesus. Se nós estivermos com a arca em nós,
se nós tivermos a presença de Deus em nós, nós sairemos mais que vencedores em Cristo Jesus. Oh, glória! Portanto, meu amigo, para essa mensagem, para essa reflexão de hoje, eu trago o tema dizendo: não perca a presença. Não permitam que alguém arranque essa presença de você. Não permitam. Os desejos mundanos, as propostas que possivelmente chegarão em todas as circunstâncias, em todas as vidas, em todos os momentos. O engano que pode bater a nossa porta. Não permita que nada disso arranque a presença de Deus de dentro de você. Porque se você tiver a presença, você tem tudo. Se você não tiver a presença, você não tem nada. Porque Deus, sem você, Ele continua sendo Deus. Agora, você sendo só você, sem Deus, não é nada. Não serve para nada. Seria simplesmente uma folha solta, jogada ao vento. Que não sabe para onde vai, que não tem uma direção, que anda atordoado. Seria um barco no meio do mar, sem remo e sem vela. Mas se você tiver Jesus, se você tiver a presença de Deus, a história muda. Se você tiver a graça de Deus do seu lado, por mais turbulento que seja o momento, você vai ficar alegre. Porque a própria palavra nos diz que na presença do Senhor Jesus, até a tristeza salta de prazer. Os momentos ruins vão chegar sempre, mas a presença de Deus é quem nos segura de pé, para que a gente possa prosseguir na caminhada. Então não perca a presença. E aqui a gente viu algo lindo da palavra de Deus. Quando o povo perde a presença, quando a arca é levada, o povo começa a desfalecer. Mas de repente, se tem o intuito de buscar a arca novamente, muito bem, vão buscar a arca. Davi reúne o povo, quer ir buscar a arca. E isso é uma atitude louvável. Buscar a arca. Trazer a presença de novo se você perder. Mas a grande diferença disso aqui é que Davi foi buscar a arca do jeito dele. Davi foi tentar buscar a presença novamente e trazê-la para o povo do jeito dele. Esquecendo as diretrizes. Esquecendo que para se ter a presença precisa-se da santidade e fazer exatamente da forma que o Senhor quer. Ou não dá certo. Se buscarmos a presença de Deus do nosso jeito, não vai dar certo. Porque a própria palavra nos diz que o coração do homem, as atitudes do homem, elas só pendem para a maldade. É preciso observar a palavra. É preciso buscar a Deus. É preciso buscar a santidade. Ou a presença não será da forma que você pensa. Ela não chegará da forma que você quer, mas da forma que você precisa. E Davi tentou buscar e fazer conforme o que ele queria, da forma que ele queria. E não é bem assim. E não é dessa forma que a presença de Deus ela vai se chegar. Não é. É preciso a gente buscar verdadeiramente a presença do Senhor. E quando Davi vai e tenta trazer do jeito dele, quando Davi vai e tenta trazer da forma que ele acha que está certo,
a Bíblia nos diz que um de seus companheiros que ia guiando, que estava próximo dos carros de boi, porque esse era o transporte que tinha, os bois tropeçam, a arca escorrega um pouco da carroça e Uza, que era o companheiro que vinha juntamente com todos, intenta segurar a arca. E a Bíblia nos diz que Uza foi fulminado imediatamente. Sabe por quê? Porque a presença de Deus ninguém pode tocar. Ninguém pode segurar ou ajudar a presença de Deus. Nós é que precisamos. Deus não. E por isso que Uza, apesar da boa intenção que teve, foi fulminado. Agora Davi reconhece que não teve o cuidado necessário para ir buscar a arca, que não observou as diretrizes necessárias para ir buscar a arca. E passa por uma casa à beira do caminho, encontra a casa de um homem chamado Obed-Edom, aonde nós lemos no versículo 14 do capítulo 43. Encontra a casa de Obed-Edom, pede para deixar a arca na casa de Obed-Edom, para que eles se voltem novamente, cumpra as diretrizes para poder ir buscar a presença de Deus. Obed-Edom, um homem muito sábio, imediatamente aceitou que a presença de Deus, a arca, o símbolo maior da presença de Deus, ficasse em sua casa. E quando isso acontece, passaram-se 3 meses. E ao passar dos 3 meses, a Bíblia nos diz que Obed-Edom, a sua casa e tudo quanto ele tinha, foi abençoado. Tudo que ele tinha foi multiplicado. Tudo que ele tinha foi alterado para mais. Sabe o que isso quer nos dizer? Quando nós aceitamos a presença de Deus, Deus não nos deixa faltar nada. A presença de Deus é o bastante para nos fazer prosperar. A presença de Deus é o bastante para nos fazer ir em frente. A presença de Deus é tudo o que nós precisamos para sermos mais que vencedores. Eu quero resumir essa história voltando ao tema dela. Não perca a presença. E se porventura, por algum motivo, você já perdeu essa presença, é hora de ir buscar novamente. Davi deixou na casa de Obed-Edom, passaram-se 3 meses, ele buscou as diretrizes, buscou a santidade novamente, para voltar e buscar a presença, a arca, o símbolo maior da presença. E quando tudo foi feito dentro das normas, dentro dos regimentos, dentro das diretrizes dadas por Deus, Davi agora vai buscar a arca e traz a arca novamente para dentro da casa de Deus, para o povo de Deus. E quando Davi traz, a alegria é tomada, a presença de Deus é manifesta e Davi vem saltando, vem pulando de alegria, a ponto de alguém olhar e até menosprezar, e diga-se de passagem, a sua própria esposa, e menosprezar a Davi. Mas Davi, ele estava sentindo uma alegria, uma graça de Deus tão grande que ele não se contentou em ficar quieto. Ele veio saltando, ele veio pulando de alegria, porque a presença de Deus voltara para o meio do seu povo. Obed-Edom
quando experimenta o que é ter a presença de Deus, quando Davi chega e traz a arca novamente, Obed-Edom não quis ficar, mas Obed-Edom quis acompanhar a arca, quis continuar com a presença de Deus, porque ele entendeu que com a presença de Deus nós podemos todas as coisas. Oh glória! Então, se porventura você perdeu essa presença, se porventura por algum motivo você se distanciou da presença, ou se você ainda não experimentou essa presença, porque eu não estou falando de conhecer, eu não estou falando de saber que ela existe, eu estou falando de tê-la dentro de você. Se você já teve essa experiência, volte a ter. Se você ainda não teve, que desperte o desejo, que você venha buscar, para que você tenha. E se você já tem, que você continue incessantemente buscando a graça de Deus, a santidade, para não perdê-la. Portanto, meu querido, você que está nos ouvindo, não perca a presença. Busque a presença. Tenha a presença. E certamente tudo em tua vida vai mudar. Certamente tudo, absolutamente tudo terá uma mudança na sua vida. Busque a experiência e tenha a presença de Deus. Amém? Se você ouviu essa mensagem, você que ainda não é evangélico, você que ainda não teve um encontro real com Deus, apesar de saber que Ele existe, apesar de saber que se você está vivo é pela graça dEle, é porque Ele é um Deus bom, mas ainda não teve exatamente essa presença na qual eu estou falando. Não teve a alegria de viver, de saber que Deus está dentro de você e com essa presença dEle você se tornar alegre, mesmo em tempos difíceis. Se você ainda não teve, eu vou orar por você. Se você deseja aceitar a esse nosso Deus, o Senhor e Salvador de todas as coisas, eu vou orar por você. Se você desejar, dobre os joelhos, coloque a mão no seu coração e diga: Deus, eu preciso sentir essa presença. Eu preciso ter essa experiência de sentir essa presença. Se porventura você já teve essa presença e por esse motivo ou algum motivo você está distanciado, faça da mesma forma. Coloque a mão no seu peito e diga: Deus, eu preciso ter de volta essa presença. Eu necessito, Senhor. Eu necessito incessantemente da tua presença. E se você já tem essa presença, da mesma forma, diga: Senhor, não permita que eu perca essa presença. Oh glória, oh glória. Você está pronto? Eu vou orar por você. Dobre os seus joelhos, aceite o Senhor como seu único Salvador, Jesus Cristo, porque sem Ele nós não somos nada. Vivemos ao léu, vivemos pela graça dEle, porque Ele é um Deus bom e está te dando a oportunidade de você o aceitá-lo verdadeiramente e sentir essa graça, essa presença, essa direção de Deus na sua vida. Se você deseja, dobre os seus joelhos, porque eu vou orar por você agora. Deus, eu quero te agradecer, Senhor. Te agradecer pela palavra que o Senhor tem nos dado. Te agradecer pela presença que o Senhor tem nos dado. Mas, Deus, eu quero orar por pessoas, Deus, que possivelmente ouvirão essa mensagem. Que o Senhor, por sua infinita bondade e misericórdia, Deus, traga a presença, a experiência a essa pessoa. Se porventura, Deus, alguém está te aceitando de corpo, alma e coração, que o Senhor, meu Deus, neste momento, coloque o nome desta pessoa no livro da vida. Dê forças, dê coragem, dê determinação, Senhor, para que possa prosseguir.
e traga a esta pessoa, Deus, a experiência, Deus, de te ter dentro de si, de ter a tua presença ao seu lado para lhe dar a direção. Deus, eu quero orar também, Senhor, por aquelas pessoas que por algum motivo, Deus, perdeu essa presença, mas ainda crer que o Senhor pode tomá-lo, que o Senhor pode tomá-la, porque sabe e ainda tem na sua consciência de que a presença ainda é a melhor coisa. Renove essa pessoa, ó Deus. Renove, Deus, para que volte a ter o desejo de viver, o desejo de buscar a Tua palavra, o desejo de orar, o desejo de evangelizar, o desejo de pregar a Tua palavra, o desejo de falar em línguas estranhas, o desejo de ir para os céus. Deus, e eu falo agora também, Senhor, por aqueles que já têm a Tua presença e assim como eu, estamos alegres e eu sinto a Tua presença. Deus amado e eterno, que essa presença nunca venha nos faltar, ó Deus. Que nós possamos prosseguir nesta caminhada. Que os males, que as lutas, que as guerras, que as tribulações, que o desânimo não consiga nos afastar da Tua presença. Mas que cada dia mais, ó Deus, nós possamos ter o Senhor do nosso lado. Porque entendemos, Deus, que sem Ti nada poderemos fazer. É o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço, em nome de Jesus. E graças a Deus, e graças a Deus. A você que nos ouviu, o meu muito obrigado. Compartilhe essa mensagem com mais alguém. Certamente alguém precisa ouvir essa mensagem. Quem não é crente precisa ouvir. Quem já é crente precisa ouvir uma mensagem para entendermos ou voltarmos a entendermos que nós precisamos da presença de Deus. Compartilhe essa mensagem, se inscreva no canal PB Tenório Ferreira, também DC Dergson Ribeiro, também PR Elisvan Barbosa, que são os canais oficiais no qual sempre nós estamos tendo uma mensagem de Deus para o seu coração.